Olha só, a gente vai falar hoje da primeira superpotência do mundo antigo. É sério, um império com uma escala e uma ambição que, na época, era algo sem precedentes. E o mais interessante é que eles não só conquistaram o mundo conhecido, como reorganizaram tudo de um jeito que, acredite, impacta a gente até hoje. Então bora lá entender como é que os persas conseguiram construir esse império todo. Imagina só um mapa daquela época. A gente está falando de um território que ia do Egito até a Índia, pegava a Grécia e ia até as fronteiras da Ásia Central. O Império Persa se espalhava por 3 continentes. E não era um território vazio, não. Ele unia dezenas de povos, culturas, línguas, tudo debaixo de um mesmo governo. Sem dúvida nenhuma, foi o maior império que o mundo antigo tinha visto até então. E em números, para ter uma ideia, a gente está falando de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. É um território tão, mas tão vasto que fica até difícil de imaginar, sabe? Mesmo com os padrões que a gente tem hoje em dia. E aí que vem a grande pergunta, né? Como é que foi possível? Como um único povo conseguiu não só conquistar essa área toda, mas, e essa é a parte mais difícil, como eles conseguiram administrar, manter tudo unido e ainda fazer esse lugar todo prosperar, sendo um domínio tão gigante e com tanta gente diferente. Essa é a pergunta central e é ela que a gente vai tentar responder agora. Pois é, para entender isso tudo, a gente tem que voltar para o começo. E olha, a história deles começa de um jeito bem humilde, viu? Numa terra que não prometia muita coisa, não. No comecinho, os persas eram basicamente tribos lá no Planalto do Irã. Sabe, uma região de solo meio pobre, nada demais. Só que aí, no século 6 a.C., tudo mudou. Apareceu um líder, um cara visionário chamado Ciro Grande. Ele conseguiu unificar essas tribos e começou uma expansão militar que, nossa, ninguém nunca tinha visto nada igual. Depois dele, veio o sucessor, Cambises, que foi lá e conquistou o Egito, que era riquíssimo, e para fechar, veio Dario I, que pegou o império e expandiu até o seu tamanho máximo. Foi uma subida assim, meteórica. Beleza, mas como eles faziam isso? No começo, a fórmula era bem direta, até meio brutal. Um exército super poderoso para conquistar e depois a cobrança de tributos bem pesados para manter os povos dominados na linha. A força militar era a base de tudo, só que tem um detalhe. Força bruta, sozinha, quase nunca o suficiente para manter um império desse tamanho unido por muito tempo, né? E é exatamente aqui que a gente chega na verdadeira genialidade dos persas. O tal do Dário I, ele sacou que precisava de mais do que só força e imposto. Ele precisava de organização, precisava de um sistema. E essa virada de chave, sabe, essa mudança de mentalidade, sair da pura conquista para pensar numa administração inteligente, sofisticada, foi isso que garantiu a vida longa do Império Persa. O Dário entendeu que a organização era, na verdade, a sua nova e mais poderosa arma. Então, como funcionava esse sistema genial dele? Basicamente tinha 4 pilares. Primeiro, as satrápias. Ele dividiu o império em províncias, tipo uns estados, sabe? E colocou governadores locais para cuidar de cada uma. Segundo, fiscalização. Não adiantava só nomear, né? Tinha uma rede de inspetores que eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, que viajavam por tudo garantindo que os governadores estavam na linha. Terceiro, comunicação. Foi criada uma rede de estradas gigantesca e até um sistema de correios para conectar o império inteiro. E quarto, que talvez seja o mais genial de tudo, tolerância cultural. Os persas deixavam os povos conquistados manterem seus costumes, suas religiões. Isso era incrível porque gerava estabilidade e diminuía muito a chance de rolar uma rebelião. E qual foi o resultado de tudo isso? Bom, dá uma olhada em cidades como Pérsépolis. O que sobrou dela, as ruínas que a gente vê hoje, são uma prova viva da riqueza, do poder e, principalmente, da incrível capacidade de organização que esse sistema administrativo tornou possível. Ok, mas um império não é só feito de administração, estradas, impostos, né? Isso é o corpo. Mas e a alma? Um império precisa de uma ideia forte, algo que una as pessoas. E para os persas, essa cola, essa ideia, era a religião deles. Essa religião era o zoroastrismo. E a ideia central dele é sério fascinante. Para eles, o universo inteiro é como um grande campo de batalha. Uma luta cósmica entre duas forças que são opostas e eternas, o bem e o mal. E como isso funcionava? Bom, essa ideia se dividia em 2 forças principais. De um lado, a gente tem a Ahura Mazda, que representa o bem, a luz, a verdade, a ordem. Do outro lado, a Ahriman, que representa o mal, as trevas, a mentira, o caos. E segundo o zoroastrismo, a vida de cada pessoa
é uma escolha constante entre seguir um caminho ou outro. As crenças fundamentais eram bem claras. A vida é uma luta constante. Cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher de que lado vai ficar e, no fim da vida, todo mundo vai passar por um julgamento final. Se essas ideias parecem familiares, não é por acaso, viu? Conceitos como essa luta do bem contra o mal, uma figura que representa o mal, o juízo final, tudo isso influenciou e muito o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso tudo nos leva, claro, ao legado que eles deixaram. Porque impérios, por maiores que sejam, uma hora acabam. Eles vêm e vão. Mas as ideias, essas sim podem durar para sempre. E o Império Persa de fato caiu. Ele foi conquistado por Alexandre o Grande. Mas o ponto é que a queda do poder político não significou o fim de tudo que eles criaram. As inovações dos persas, tanto na administração quanto na religião, já tinham se espalhado pelo mundo e mudado o jogo. Então vamos resumir a conta aqui. O que os persas deixaram pra gente? Bom, um modelo de como administrar territórios gigantescos. A ideia de dividir o governo em províncias para facilitar as coisas. Inovações em infraestrutura, como estradas e correios, que literalmente conectaram o mundo. E, claro, conceitos religiosos e filosóficos que moldaram a forma como bilhões de pessoas até hoje pensam sobre a vida, a morte e o que é certo e errado. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Pensa bem, as soluções que os persas criaram há mais de 2000 anos para lidar com diversidade, para conectar gente que estava muito longe e para administrar territórios gigantescos. Será que essas ideias ainda não têm algo a nos ensinar? Será que não são relevantes para os desafios que a gente enfrenta hoje, nesse nosso mundo todo conectado e globalizado? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. El de Carneiro.